noite, sejam bem-vindas, Silvana, Fátima, para essa conversa ativa do projeto Conexão Girassol Ativo. Hoje eu estou inaugurando um modelo tripartite, que sou eu e mais duas convidadas. Eu achei ótima essa jogada. Mas eu vou começar primeiro, como eu faço classicamente com os meus convidados, eu vou começar com a Silvana. Silvana, quem é a Silvana? Bom, primeiramente, boa noite, Paula, boa noite, Fátima. É um prazer estar aqui no Girassol Ativo, né, para essa conversa, para esse bate-papo. Bom, a Silvana tem 61 anos, né, atualmente aposentada, já desde os 55 anos, efetivamente, e que decidiu não trabalhar mais, né, e viver alguns sonhos que estavam guardados na gaveta desde da infância, né? Então, assim, o trabalho para mim ficou realmente arquivado e Em que você eu era trabalhava? encarregada de RH, né? Ah, Fui quase 30 anos encarregada de RH, somando as empresas, entendi. e depois eu resolvi, né, que já deu, né? Que eu não queria. Entendi. Na verdade, é assim, eu trabalhei com isso porque a vida me levou para isso, né? E eu fui, segui, porque Normal. é. E depois, quando eu me aposentei, a vida começou a me levar para outros caminhos. Deu uma reviravolta e trouxe essa questão dos sonhos de infância, que foram aparecendo e foram surgindo. Então, assim, eu tenho uma coisa comigo, né, que eu me sinto assim guiada por Deus e eu consigo captar, né, por onde que eu tenho que ir? De que forma eu vejo isso? São as oportunidades que aparecem e que eu vejo, não, isso aqui eu tenho que pegar. Então, eu vou pegando aqui, vou pegando ali, e quando eu vejo, já está tudo ali na minha frente, né, da forma como o meu coração às vezes pedia. Né? Então, eu E costumo dizer. Hã? você pode nos dizer, pelo menos, qual era um desses sonhos? Bom, meu sonho, assim, eu sempre gostei de dançar, né? Sempre, desde sempre. E eu tinha vontade de fazer jazz, balé, essas coisas que eu nunca tive oportunidade efetivamente de fazer, né? Então, quando eu comecei a desejar, né, isso, eu me aposentei, e tudo, do nada aparece na minha frente uma página, né, Balé aos 60, e aí eu falei assim, comecei a seguir, né, essa página que é do Aulão do Bem, e vi ali uma oportunidade de começar. E dali surgiu uma outra oportunidade, assim, meio que criada, né? Porque a escola de dança próxima à minha casa, tinha uma aqui, não trabalhava com pessoas nessa faixa etária, trabalhava com adultos, né? Balé adulto. Mas aí o balé adulto, ele não, ele até capta o pessoal de 60 mais, mas o 60 mais é uma coisa mais específica, né? Porque a gente não está ali para se profissionalizar. Pode até acontecer com algumas pessoas, mas a gente quer ali realizar nossos sonhos, né? Então, a escola abraçou a causa e abriu a turma Balé 40 mais comigo e depois, posteriormente, Uhum. a Fátima, né? E E, ficamos um bom tempo só nós duas na turma. e quanto tempo tem isso que você Tem três inaugurou anos. essa turma? 3 anos. 3 anos. É, Olha só. Então, 3 anos. agora eu vou jogar, vou trazer a Fátima para a roda e também vou pedir para a Fátima. Fátima, quem é a Fátima? Me fala de você. Bom, a Fátima é uma pessoa de 63 anos, né? Que Quanto? trabalhou Desculpa, com não entendi. 63. 63. Tá, Que certo. trabalhou com criança desde 18 anos. Eu me formei como professora, depois como psicopedagoga, e tenho quase um ano que eu me aposentei.
né? Então, agora chegou a hora de eu pensar no que eu queria fazer, né? E eu tinha um sonho, como a Silvana estava falando, que era fazer balé. E esse foi um dos primeiros que eu decidi a fazer, né? Eu senti vontade, até porque foi um período em que eu estava me sentindo meio distante das coisas. Eu estava sentindo necessidade de fazer algo que me fizesse bem. Então, eu cheguei até a conversar com algumas pessoas, até médico mesmo, ele falava: procurar algo que você gosta muito, para você se sentir de novo que você tinha vida, você trabalhava. Então, eu comecei a pensar e descobri que o balé era uma coisa que eu sempre quis fazer, até porque nessa academia eu sempre passava lá e perguntava: tem vaga para adulto aí já? Aí não, só tem adulto, mas quem está já no balé. Eu não queria estar numa turma, como a Silvana mesmo falou, né, de adultos já com alguma experiência. Eu queria algo que recomeçasse, porque eu dancei quando era jovem, eu fiz muito jazz, e eu tinha mesmo era a visão do balé. Só que o balé, na minha época, era uma coisa assim para uma elite, não era para qualquer pessoa. Então, eu fazia o jazz para superar essa dificuldade, né, que eu não tinha. Então, quando ela Deixa eu chegou lá, fazer Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu achei muito interessante o que você falou, e aí eu quero que a Silvana também entre nessa conversa, que é o seguinte: você se aposentou e, uhum, pelo que eu entendi, você começou a se sentir mal, digamos assim, você perdeu a vontade o elan da vida, você precisava de alguma coisa que te desse vontade de viver de novo, porque eu achei isso interessante. Enquanto você trabalhava, você não sentiu isso. Você parou de trabalhar, você sentiu isso? isso, exatamente, assim. Porque acontece, eu parei de trabalhar na pandemia. As escolas começaram a ter questão de vídeo, depois não voltou, e a escola começou a perder aluno, e nós tivemos que realmente até fechar a escola, porque a coisa complicou muito. Aí o que aconteceu? Eu fiquei em casa, passamos aquele período da pandemia, e aí eu fiquei naquela coisa de retornar, ou não retornava, e o tempo passou, e aí a necessidade começou a surgir de algo que me desse essa vida, né? Porque você que trabalha e faz uma coisa e está na rua, faz outra, quando você fica em casa, realmente você precisa de fazer algo, Silvana, entendeu? Silvana, entra aqui nessa conversa. Você também sentiu a mesma coisa que a Fátima? Não, não exatamente, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar comigo mesmo, né? Então, eu não senti essa necessidade de ir para o mundo, nada disso, de me sentir presa. Eu fiquei assim, a gente fala que a pandemia realmente, fala não, né? Foi um momento muito difícil, mas para mim ele foi um momento muito revelador nesse sentido, porque você trabalha com RH, você trabalha com pessoas, né? O tempo inteiro, a vida inteira, né? Com pessoas. E aí, quando veio a pandemia, que deu aquela pausa, que foi quando eu também me aposentei, né? Eu me aposentei em fevereiro, a pandemia entrou em março, e eu fiquei quase 2 anos isolada em Maricá, né? E assim, para mim foi tranquilo. Eu fazia aulas de dança online, fazia outras coisas, então eu não Então, para senti muito. você, Oi? Então, para você, a aposentadoria não bateu como bateu para Fátima. Para Não. você, a aposentadoria foi um momento de transição. Você viu que era um momento de realizar sonhos, enquanto a Fátima se sentiu uma pessoa sem utilidade, digamos assim, para a sociedade, que era uma pessoa muito Eu, ativa, fazia muitas coisas. Não é isso, Fátima? Eu ia até comentar sobre isso, para mim. Eu até organizei meu pensamento aqui agora. Eu parei de trabalhar e fiquei em casa, né? E agora, há pouco tempo, é que eu me aposentei. Eu parei o trabalho e não retornei ao trabalho, né? Aí, depois da pandemia, aí agora, há pouco tempo, realmente eu me aposentei mesmo. Mas essa sensação de realmente precisar de ter alguma coisa, eu já tinha antes de me aposentar. Não foi a aposentadoria que me causou, Entendi. entendeu?
É que eu Entendi. deixei de trabalhar, né? E aí eu comecei a sentir a necessidade, porque eu era muito ativa. E como psicopedagoga, eu trabalhava em consultório, eu trabalhava em escola. Então, assim, foi assim, foi um pouco tempo antes da aposentadoria. Então, surgiu Entendi. essa lacuna, né? E aí depois, que é tanto que vai fazer um ano que eu me aposentei, né? Então, mas essa lacuna e dessa necessidade já vinha antes. Quando eu me aposentei, isso me deu mais ânimo, porque aí eu falei, agora eu já tenho meu dinheiro aqui certo, eu vou começar a fazer minhas coisas. Então, assim, isso me deu mais força ainda de procurar algo para eu fazer, entendeu? Então, assim, foi Foi uma coisa aí que assim. você, foi aí que você encontrou a Silvana na escola de dança. Isso, quando eu fui para a escola de dança, ela ainda estava nas férias, no período eu fiquei ainda sozinha. Depois, quando ela voltou logo das férias, aí nós começamos a fazer o balé juntas, entendeu? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Silvana, eu quero agora te perguntar, qual foi a sensação que você teve quando a Fátima entrou na escola e vocês eram as duas únicas alunas daquela turma iniciante para 60 mais, para maturidade? 40 Fala mais, assim, 40 mais. desculpa, 40 É, mais. Qual foi a sua é. sensação? Ah, foi muito boa, porque assim, você fazer o balé sozinha, eu sou uma pessoa, eu não senti essa necessidade da Fátima, porque eu sou uma pessoa de coletividade. Eu, assim, sempre tive muita turma, muita gente, sempre fui rodeada de muitas pessoas, né? Então, é no charme, era grupo de amigas, eu estava sempre para cima e para baixo, mesmo estando casada, com filhos e tudo mais, né? Então, a Entendi. minha, a minha vida não era só trabalho, né? Eu consegui administrar de uma certa forma, dentro da minha casa, com 3 homens, de que eu não vivia só para eles. Eu tinha a minha vida, entendeu? Então, eles entenderam isso de uma certa forma, né? Então, lá em casa sempre eu coloquei eles dessa forma. Eu tenho as minhas coisas, eu gosto de fazer minhas coisas. Então, eu saía do trabalho correndo para uma aula de dança, né? Eu fazia até 2 escolas. Aí, final de semana, eu ia para o Charme, né? Tinha apresentação. Mas a minha pergunta é bem objetiva, porque agora eu Sim, já entendi que você tem uma personalidade e a Fátima tem outra, sim, ok, tudo bem, é assim mesmo. Mas nós estamos aqui falando de comunidade madura, né? Por exemplo, a sim. Silvana me contou que, antes de eu ligar a câmera, que ela, quando foi procurar a escola de balé, não tinha uma turma para a idade madura, e que ela praticamente inaugurou essa turma. E aí, logo em seguida, veio a Fátima. Aí a minha pergunta, Silvana, é: qual foi a sensação que você teve quando você viu a Fátima entrando na turma que você abriu? Porque Para mim era uma pessoa madura também. Para mim foi maravilhoso, né? Porque assim era o desejo, né, de que a turma crescesse, né? Não, não que eu tivesse uma aula entre aspas particular, né? Eu queria a turma como ela até está hoje, né? Nós somos 5 ou 6, né? Então é muito É. divertido, é muito alegre, entendeu? Então a vinda da Fátima para a turma, para mim foi, né? Ela é minha dupla. E vocês, então, hoje são 5 alunas dessa turma. Somos 5, né? 5. E todo mundo 40 a mais, 50 a mais. 40 a É mais. isso? 40 a 40 a mais. mais. Você vê que É. interessante, né? Ainda é uma. Nós estamos em 2026. A população do Brasil está entre 16 e 18% de 60 a mais, dados do IBGE, e ainda hoje conseguir uma turma de iniciantes para balé é uma coisa difícil, é uma coisa inusitada. Nós estamos aqui falando sobre isso, que não seria necessário, mas ainda é necessário. Por isso que eu estou aqui batendo nessa tecla, mostrando que você, Silvana, abriu um espaço e a Fátima veio em seguida porque ela tinha essa necessidade de estar ativa, porque afinal de contas são duas mulheres belas, jovens e cheias de saúde, porque esse negócio de ficar em casa tomando conta de homem, esquece, esquece, É, né?
Então, É. agora, isto posto, como se fala no judiciário, eu fui do judiciário, então o judiciário tem muito isso. Isto posto, o que que além do balé, a Silvana e a Fátima fazem também para preencher essa vida ativa? Fala, Fátima, agora, porque a Silvana está aqui na tela comigo. Fala, Fátima. Ah, eu adoro o balé, mas eu também adoro fazer artesanato. E outra coisa que eu comecei a fazer foi aula de cerâmica. Então, eu tô assim, eu tô aberta às oportunidades que aparecem, né? Claro que eu, como você falou, a minha personalidade é diferente da Silvana. Eu sou uma pessoa que, talvez por ser professora, eu tenho mais uma organização, eu tenho mais um objetivo, eu faço as coisas por etapa, né? Então, assim, eu foco muito naquilo que eu realmente quero, né? E se eu quero uma coisa, eu vou fundo e normalmente eu não tenho nenhuma surpresa de não ter dado certo, não. Sempre dá certo. Então, eu Aí faço cerâmica, faço você está focando na cerâmica, nas artes isso, no plásticas artesanato, manuais, isso, é. Entendeu? Então, artesanato. assim, e é uma coisa que me faz muito bem, me faz muito bem. E é claro que com o grupo do balé, é muito gostoso a gente ter mais gente para conversar, trocar, a gente ri muito, a gente, e quando uma não está legal, a gente está se falando, é pelo zap, como é que você está? Isso é muito bom, essa coisa de você ter mais amigos, né? Ter mais pessoas mais próximas, e o balé aproxima muito, porque a dança aproxima todo mundo, né? Então a gente vai para o ensaio, a gente vai para uma apresentação, e uma pinta a outra, outra cuida da roupa da outra, e aquele, fica calma, vai dar tudo certo. Então, assim, isso é muito bom, sabe? Isso é que faz a gente realmente Silvana, ter vontade de viver, de ser feliz, entendeu? E minha família boa. toda me apoia muito, sabe? Meu marido, meus filhos. Por eles eu já estava fazendo coisa há muito tempo. Vai lá, mãe, vai lá fazer, mãe, vai ter mais amigos, e Silvana, realmente é muito bom. deixa eu perguntar Sim, agora para a Silvana. Silvana, você viu que a Fátima falou aí uma coisa muito interessante, né? Que estar em grupo, uma ajuda a outra, uma maqueia a outra, e uma fala com a outra no WhatsApp, movimenta a vida. Mas você, Silvana, sempre foi movimentada, né, Silvana? Você sempre foi para baile tem. charme, sempre buscou muita turma. Hoje você continua assim, além do balé? Sim, como eu tinha falado num post seu, né? Eu tenho meus momentos de solitude, tá? Aquele momento Falou, que é falou. meu, que eu gosto de ficar sozinha, a ponto de, para você ter uma ideia, como eu tenho a casa em Maricá, às vezes eu ficava lá, né? A Fátima estava falando das férias, as férias justamente isso, é aquela pausa que eu dou, né? E ficava 15 dias sozinha lá, sozinha, sem ligar um aparelho de som, sem ligar uma televisão, ouvindo os pássaros, ouvindo a natureza, entendeu? Curtindo a minha piscina lá com meu champanhe, eu sozinha, né? Então, eu tenho muito essa questão da solitude, que meu marido respeita bastante, Que entendeu? Verdade seja legal, dita, ele legal. respeita bem, ele respeita todos os meus momentos, nesse sentido, né, de eu fazer, cada hora eu Bom, apareço, vou me apresentar, então eu ensaio todo final de semana não sei aonde, todo final de semana porque eu faço o jazz, né? Eu faço dança charme, eu faço violão, eu faço canto, e eu tenho apresentações disso tudo. Então, o primeiro semestre eu dedico um pouco assim a gente. O segundo semestre eu já sabe que eu vou começar a engrenar aí um ensaio atrás do outro, né? E vai embora até novembro, né? e os dois maridos, porque a Fátima também é casada, assim como a Silvana, Isso. e o teu marido também transa bem essa situação, Fátima, igual o marido da Silvana? Como é que acontece Sim, com você? Ah, que sim, bom! também me apoia, entendeu? Meus filhos, então, e quando eu me apresentei agora, né, o ano passado, foi assim um orgulho, a gente via todo mundo assim, nossa, que bom, porque realmente faz bem, então acho que quando eles veem que eu estou bem, aí eles sabem, eles aceitam, porque ela está bem, então se ela está bem, está tudo ótimo, entendeu? Sim, Então eu vejo assim, quando a Silvana fala, né, que ela respeita a solitude dela, né? Nós somos ao contrário, né? Ela agitou para dar um pouco de solitude. Eu vinha na minha solitude e agora eu estou dando quebra-animação, né?
Acho que isso é que dá certo. A gente precisa ser igual a ninguém. O diferente é que é bom, né? Que a gente troca. Então, acho que é isso que vale muito, entendeu? Meninas, nós estamos chegando já no nosso deadline, que são os 30 minutos. Passa muito rápido. E Passa eu quero, mesmo. é muito rápido. Eu quero dedicar faltam uns 7 minutos, 3 minutos e meio, para que a Silvana deixe um recado para a população, a nossa população, porque eu sou mais velha do que vocês, nós somos as meninas 60 mais. Então, eu faço 65 agora em setembro, se Deus quiser. Então, eu vou pedir para a Silvana deixar um recado para essa galera se inspirar em vocês, se inspirar no que vocês fazem. Quem não quiser, ok, mas por favor, quem quiser, que vá atrás desse trio elétrico, entendeu? Verdade, E a verdade. mesma coisa para a Fátima. Então, Silvana, vai lá. Você tem 3 minutos para dar um recado e depois a Fátima e a gente encerra. Vai lá, Tá, Silvana. assim, o meu recado é o seguinte, é, que as pessoas 60 a mais não se sintam limitadas até pelas condições físicas ou de doenças, porque eu tenho um monte de doença, né, instalada, mas eu não vivo as minhas doenças, entendeu? Porque eu não estou doente, né? Ter doença não é estar doente, né? Então não estou doente, tenho vida, então não deixo que isso tome conta de mim. Então que a gente tem que buscar nossos sonhos, tem que buscar realizar tudo aquilo que está dentro do nosso coração, porque quando você deseja com o coração, as coisas acontecem. Claro, a gente corre atrás, como, né? Eu corri, como eu continuo correndo e tudo, né? E não deixo, não sou de desistir, faço também, vou atrás, vou até o final, errando, acertando, mas a gente vai seguindo, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que se ligar nisso, né? 60 a mais. A gente tem que. A gente já viveu tanto para os outros, né? Tanto. A gente já trabalhou tanto. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, foram 37 anos de trabalho. Então, está no meu momento, está na minha hora, né? Então, enquanto estiver na minha hora, eu vou aproveitar, enquanto eu puder, que Deus me dê, né, essa dádiva de continuar. Eu vou continuar até quando Deus quiser, né? E assim, eu gostaria, se você me permitisse, agradecer é, a nossa escola de dança Francine Fialho, o Consciência Charme, né? Também o SEMAN, entendeu? Que são lugares que abriram portas, né? O SEMAN é o centro de música, né? Que eu faço as aulas. São lugares que abriram portas para as pessoas 60 a mais, entendeu? Então, assim, não é que não tenha pessoas com outras idades, tá? Mas aquele é o nosso espaço em que outras pessoas são bem-vindas, entendeu? Não o inverso, né? A gente não tem que caber no mundo deles. Eles vêm por vontade própria. A gente ia, às vezes, por não ter aonde ir. Mas Boa. agora não, a gente tem o nosso espaço e todos são bem-vindos. Em qualquer faixa etária, o Aulão do Bem tem tem crianças, né? Tem jovens, que é Silvana, legal, sabe? então, minha amiga, eu vou te dar uma sugestão, já que você citou todas essas entidades aí, vamos colocá-las na roda quando a gente for divulgar esses Sim, cortes para divulgar essa entrevista. Pede a eles para eles repostarem esses cortes nos perfis deles, para que outras pessoas que os seguem também vejam que bacana que eles estão fazendo, que bacana que vocês estão fazendo. E aí a gente sim. engrossa essa corrente mais e mais. Se você quiser, não sei, né? Botar como colaborador também, entendeu? Não, é isso, É, claro. Você depois me passa os tá, perfis, pode tá. passar pelo WhatsApp, e eu marco. Agora, não sei, você tem que avisá-los, porque senão Não, eu já eles. avisei a eles pedir permissão, se eu pudesse falar em Ah, nome deles, tá? Porque tem sempre essa coisa, né? Pedir permissão, claro, pedir a permissão claro, para usar os vídeos que eu gravo e tudo, já, claro. entendeu? Que Inclusive ótimo. agora eu vou ter uma apresentação dia 26 de setembro, né? Você é do Rio ou de São Paulo?
Eu sou do Rio. Eu sou do Rio. Moro Então, aqui se no Morro você da Barra da quiser Tijuca. vir assistir, vai ser Eu vou aqui na estar fora Areninha, do país e agora, nessa época, eu vou estar porque fora do país. então, vai ser dia 26 de setembro, entendeu? Para a população ser 50 a mais, a gente vai fazer uma apresentação de charme só com o pessoal 50 a mais. E vai ser no Rio de Janeiro? Vai ser na Areninha aqui de Jacarepaguá, Areninha Jacó do Bandolim. Eu conheço onde tinha Então, a lona cultural, Jacó do é Bandolim. na lona, na lona Eu cultural. conheço. Eu já estive lá Então, algumas vezes. é, Muito bem, querida, obrigada pelo seu recado. tá, Agora vamos ouvir o obrigada. recado da Fátima e depois a gente encerra o vídeo. Fátima, com você agora. Dá o seu recado. Eu acho que é tudo que a Silvana falou, nessa coisa de a gente viver nossos sonhos, buscar realmente ser feliz. A vida passa rápido, né? E a gente tem que realmente buscar dentro de nós o que que a gente realmente quer para a gente e o que que a gente não quer para a gente. Eu acho que é muito importante a gente saber disso e realmente focar no nosso sonho e seguir, né? Eu penso assim, sempre pensei, se aquele ali é o ser humano, consegue, eu consigo também. Se você tiver as ferramentas corretas, você vai conseguir. Então, mesmo com medo, você tem que ir, vai porque vai dar certo. Então, que as pessoas que vejam esse vídeo, que elas não fiquem esperando que o outro vá fazer por você, porque não vai fazer por você. Você vai ter que ir sozinho. E nessa descoberta de sozinho, você se fortalece tanto, você vê que você é corajoso, que você é capaz. Então, assim, vá mesmo, sabe? Vai, porque ali é um ser humano, ele não tem nada de especial de você, não. Ele teve ferramentas especiais para ser quem ele é, entendeu? Se talvez você tivesse as mesmas ferramentas, você ia conseguir também. Então, ninguém não é incapaz, todos nós somos capazes, independente de idade, de profissão, nós somos capazes. Então, vá, faça, não ter, vai com medo mesmo, que eu penso assim, tá com medo, vai assim mesmo, vai tremendo, mas vai. Aí quando você chega lá, você consegue fazer, entendeu? Você vê que é capaz dentro do seu limite. Porque, você vai ser bailarina, vai botar o pé aqui na cabeça. Não, você vai para se divertir, para abrir o seu coração, viver esse momento. Então, assim, e dali você se fortalece naquele instante, e daqui a pouco outra porta se abre, aí você fala, eu consegui aquilo, agora eu vou conseguir isso aqui também. É uma base, é uma sustentação. Você vai aos poucos, uma escada. E eu consegui uma coisa, agora eu vou para outra. E quando você vê, você está fazendo muitas coisas que você está assim, preenchendo tudo na sua vida. Porque não é só casa, como você falou, não é só família, é você. Você tem que se encontrar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, buscar que dá certo. Deu certo para mim, deu certo para a Silvana, dá certo para todos nós. Nós somos seres humanos e merecemos ser felizes, muito felizes. Tá Nossa, bom? olha, parabéns, gente. É uma honra para mim conhecer mulheres tão sensacionais. Eu fico até emocionada. Obrigada. Muito, vocês Que estão bom, de parabéns. obrigada. Vocês são lindas, inteligentes. Vocês estão à frente do tempo. Vocês engrossam esse discurso de mulher empoderada. Coisa Parabéns, boa, parabéns, coisa Silvana, boa. parabéns, Obrigada. Fátima. Muito Obrigada, obrigada. Olha, eu só obrigada. agradeço, tá? E Né? contem Agradeço a comigo. você pela oportunidade. Isso. Foi Imagina, ótimo imagina. participar, foi muito bom mesmo. Adorei. É mais uma que a gente conseguiu atravessar aí, ó, É, realizar. é, Nós estamos de mãos dadas, entende? Nós todas, umas pelas outras, uns pelos outros, porque isso é um movimento de homens Sim, também. É que a mulher é mais claro. esperta, a mulher sempre está na frente. Mas os homens também, os homens maduros. Meninas, eu vou encerrar aqui o vídeo.